Olá, está começando mais um Papo 20, o programa que acontece no ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui nós recebemos experts em saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico apaixonado por reumatologia e também host deste podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui o doutor Estênio Castro, que é psicólogo. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Maravilha. Lembra você, aproveita o ensejo da nossa introdução para lembrar a você de curtir e compartilhar este e os demais episódios do nosso canal aqui, do nosso podcast, com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior e principal parceiro. Lembra ainda que este e os outros episódios deste podcast são gravados no espaço da 20 Medical Offices, que é um cowork voltado para profissionais da área da saúde em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Portanto, profissionais de todas as áreas envolvendo a parte da saúde, como nutricionistas, médicos, fisioterapeutas que estiverem procurando um local para atender aqui na região de São José dos Campos, por favor, sinta-se convidado a conhecer a 20 Medical Offices. Somos um coworking com diversas salas e temáticas diferentes das salas, tanto para psiquiatria, psicologia, salas para fisioterapia, salas de procedimento e todo o ambiente, tanto voltado para o profissional de networking quanto para os pacientes que aguardam na recepção. O ambiente é todo aconchegante e voltado para o período, principalmente, do Renascimento, com obras de arte e um ambiente que você não pode perder. Se você tiver interesse, por gentileza, entre em contato. Você pode conhecer mais pelo Instagram, o @20 Medical Offices. Lembrando que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Se você quiser também acessar o Instagram do nosso podcast, você pode acessá-lo pelo @papo20, mais uma vez o 20 de Leonardo da Vinci. Se quiser me seguir no Instagram, ficarei extremamente lisonjeado com isso. Meu nome é Marcos Moreira, eu atendo reumatologia aqui na 20 também e você pode me encontrar pelo @reumato.marcos.moreira. E o nosso convidado ilustre, Dr. Estênio, você pode encontrá-lo pelo Instagram, @estênio-neuropsi, @estênio-neuropsi. Seja bem-vindo, doutor. É a segunda vez que nós estamos recebendo aqui o doutor Estênio para um episódio. Ele já fez um episódio espetacular, que nós trocamos bastante ideia aqui. Lembro que falamos um pouquinho sobre hipnose, falamos sobre aspectos gerais da psicologia. Um episódio que valeu muito a pena. Inclusive, já convido você para, depois que ver que esse episódio aqui vai ser maravilhoso, vai lá e assiste o outro também, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Inclusive, o doutor Estênio é o nosso recordista de visualizações. Tão bom foi o episódio anterior. Muito bom. Como já é tradicional, nós leremos aqui brevemente o seu currículo e iniciaremos o nosso episódio falando um pouquinho sobre a sua história. Então, o Dr. Estênio Castro é formado em Psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais. É pós-graduado em Educação Permanente em Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pós-graduado em Educação Permanente em Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É formado em Neuropsicologia pela Universidade de São Francisco e membro do Centro Paulista de Neuropsicologia da Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Certo? Exatamente. Correto? Maravilha. Seja bem-vindo mais uma vez. Um homem que tem formação em 3 estados diferentes, faculdade em Minas Gerais, pós-graduação no Rio Grande do Sul e é membro de um conselho aqui pela Universidade de São Paulo. Muito bom, muito legal. Não coloquei não, mas eu tenho formação em psicologia clínica no Rio de Janeiro. Então, maravilha, já faltou só o Espírito Santo para fechar o Sudeste. Maravilha, excepcional. Seja bem-vindo, doutor Estênio. Assim como no outro episódio, a gente pede para falar um pouquinho da sua história, então vou parar de falar, já falei muito. Por favor, fale um pouquinho sobre você. Você estava falando, né, nos bastidores aqui sobre... Deve ter sido muito bom fazer faculdade em São João del Rei, né? Uhum. E realmente foi muito bom, tanto pela universidade, pela qualidade da universidade, quanto pela cidade, né? Uhum. Em termos de cultura, a cidade é muito rica. E a universidade lá também é uma universidade muito importante em termos de conhecimento psicológico no Brasil, né? Porque lá, antes de ser uma universidade federal, era uma universidade particular, né? Vinculada aos padres, à Igreja Católica na época, e depois ela foi federalizada. Então, o Instituto de Psicologia lá, né, porque a Igreja Católica foi uma grande pioneira nos estudos de psicologia no Brasil, né? Então, por exemplo, a Universidade de São Francisco até hoje, né, um grande núcleo de pesquisa em psicologia, e lá também era. Então, já tinha uma tradição muito grande em psicologia, né? Quando federalizou, a Universidade Federal conseguiu mais recursos para desenvolver não só a parte de ensino, mas também de pesquisa, né? Então, a experiência lá foi muito interessante, porque o interessante das universidades públicas é que você tem um investimento muito grande, não só no ensino, mas
pesquisa e extensão. E como eu fui em tempo integral para estudar, eu fiz questão de aproveitar todos esses recursos, né? Então, participei bastante de projetos de extensão, de pesquisa, né? Fui bolsista de pesquisa na época pelo CNPq. Tinha um professor meu que trabalhava com educação indígena. Então, ele pesquisava o processo de letramento de uma comunidade indígena lá no norte de Minas. Letramento como assim? Do aprendizado da língua, você fala? O letramento ele tem a ver mais com o aspecto do uso social da escrita. Né? Você pode pesquisar a escrita em termos de linguagem, da compreensão, né, dos aspectos cognitivos do desenvolvimento da linguagem escrita, ou você pode pesquisar a parte social, né, que tem a ver com essa questão do letramento, como você usa a questão da alfabetização. Né? A alfabetização não só no processo mental, mas no contexto social. E a gente queria entender isso. Por que aquela comunidade indígena de tradição oral estava buscando se apropriar da linguagem escrita? Então, a gente usava um método de pesquisa chamado etnográfico, que é o quê? É você inserir naquela cultura para você observar e pesquisar. Né? Então, a gente fazia isso. A gente ia temporadas para o norte de Minas, então a gente ficava lá imerso. Só que lá numa tribo, né, no modo convencional que a gente imagina. Né? Foi um processo que era um grupo indígena que foi passando por um processo de aculturação muito grande. Então, é uma comunidade rural, né, que no final do século XIX ganhou as terras do Estado brasileiro. E aí teve muita disputa em relação aos latifúndios que ficavam nas margens ali. Então, na década de 80, eles tiveram que se posicionar em termos de vamos pegar essa comunidade indígena e cada um vai separar suas propriedades e virar produtor rural, ou a gente vai manter o uso coletivo da terra e manter a tradição da cultura original. Então, eles decidiram pelo uso coletivo da terra. Então, eles têm lá a maior comunidade indígena no Brasil hoje. Então, eles têm uma comunidade rural que tem uma escola que ela tem um currículo indígena. Então, ao mesmo tempo que você tem lá a matéria de português, dentro do português eles fazem uma reconstrução da língua indígena deles. Então, as crianças vão até os mais velhos e coletam as palavras antigas, né? E através da cultura ocidental eles recuperam a cultura dele. Doideira. É muito legal. Então, a gente trabalhou esse aspecto lá, a gente ficou um ano fazendo essa pesquisa. E aí ensina para as crianças a falarem também... E tem a aula de cultura indígena, então tem o resgate, por exemplo, da cerâmica indígena. Né? O professor de matemática ele foi pesquisando com os mais velhos como que eles faziam as cerâmicas, que é a tradicional deles, e começou a também colocar no currículo. Então, era uma pesquisa muito interessante. Né? E, ao final da pesquisa, a gente já entrava num aspecto mais cognitivo. Né? Quais as estratégias cognitivas que essa comunidade usa, né, em paralelo ou diferente das escolas convencionais. Então, sim, essas experiências na época da faculdade foram muito interessantes. Mas, desculpa, a questão de religião, essas coisas também, eles têm uma invasão externa da cultura e sincretiza, né? Porque eles têm o pajé, né? E o pajé ele tem a ritualística tradicional, tanto que a gente não participa. Né? Eles são... Nesse aspecto, é o aspecto mais preservado deles, é o religioso. Entendi. Eles têm as tradições, que eles vão para as grotas e têm os rituais, né, que parece que foi o que ficou mais perpetuado ainda para eles. O resto eles estão recuperando, mas a religião é um aspecto que ficou mais preservado. Outra coisa interessante que eles têm lá é uma tradição de pintar a parede das casas com desenhos. Você chega lá, as paredes do lado de fora tem desenhos que é feito com terra, então toda a época da chuva, a chuva vem em lava. Então, eles têm todo o trabalho de refazer. Né? Mas eles pintam sempre a mesma coisa? As temáticas do dia a dia deles. Né? Eu pude, por exemplo, participar de um casamento, né? que eles têm uma questão coletiva muito grande. Então, o casamento é feito na igreja convencional, mas a festa é feita como antigamente. Então, toda a comunidade... eles têm que abrir... na igreja conforme as tradições... vindas de Portugal e tudo mais, mas aí a festa mantém o espaço coletivo. Então, a casa é aberta. Quem quiser entra. Tem a mesa principal, onde ficam os principais convidados, que ali é servido a comida, mas o resto da comunidade fica ali no entorno e fica observando e participando. E é muito interessante. É muito todo interessante. mundo que mora nessa localidade é indígena? É indígena. É indígena. Então, assim, é um processo paradoxal, mas, ao mesmo tempo, muito interessante. E eles têm a questão coletiva é muito bacana, né, do resgate. E aí a gente
terminou a pesquisa indicando assim, a continuidade da pesquisa em termos de entender aí o aspecto mais cognitivo, né? Então, foi uma experiência muito importante para mim. A experiência de psicologia clínica lá também foi muito importante, né? Eu estava falando com o João, que é o gestor aqui do espaço, né? Sobre essa questão de como hoje a gente tem muitos terapeutas com formação que não é em psicologia, né? O quanto isso é complicado. Por exemplo, na minha época de faculdade, eu fiquei 6 meses fazendo estágio de observação da discussão clínica, onde quem já estava atendendo os casos levava, né, para a professora, e elas faziam a discussão dos casos que eles estavam atendendo. Então, eu fiquei 6 meses só observando o atendimento dos outros para depois eu poder começar o atendimento. Então, assim, uma formação muito consistente, né? Então, foi muito bom nesse sentido. Entendi. Desculpa, mas eu estou curioso desse negócio dessa comunidade. Você fazia o quê lá? Você ficava olhando o... Entrevistava. O método etnográfico, você vai afina o olhar para poder fazer as perguntas que são importantes para a pesquisa, mas também captar esses outros aspectos não verbais, né? Então, assim, as estratégias coletivas da escola. Então, eu ia na escola, via a aula. Eu ia na casa da aluna do ensino médio para entender qual que era a perspectiva dela de estar absorvendo aquele conhecimento. Né? Eu ia na casa da senhora que não passou pelo processo de escolarização para entender como ela observava aquilo. Então, entendi. Caramba, deve ter sido uma experiência mágica, hein? Muito, muito rica. E qual que era a língua que eles falavam lá? Grupo G, Macro G. Dentro do, não está dentro do Tupi-Guarani. Né? É uma outra linhagem. Né? Eles são a comunidade Chacriabá. A etnia deles se chama Chacriabá, é a maior etnia de Minas. 80% do território deles está dentro do município de São João das Missões, que já é divisa com a Bahia. Entendi. E aí, como eles tiveram muitos problemas com relação a esse uso coletivo da terra, eles entraram para a política. Então, o cacique, né, ele era prefeito na época. Né? Inclusive, a filha dele, ela é deputada federal hoje, Célia Chacriabá. É uma importante representante dos povos de hoje. E eu ficava na casa dela. Caramba, que legal. Eles acolhiam a gente lá. A gente ficava lá 15 dias, a gente ia de temporadas. E lá é caatinga, né? Então, assim, eu fui na época da seca e na época da chuva. É impressionante. Você chega na época da seca, parece que está tudo morto. Eu andava nas estradinhas assim, sozinho. Então, aquilo dava uma sensação estranha, aquela aridez e tal. Na época, uma angústia. Na época da chuva, o cheiro de mato, na hora que eu cheguei, eu abri a janela, veio um cheiro de mato tão gostoso, tudo tão vivo, tão... Assim, gente, que coisa, que interessante. E você vê que faz parte da cultura deles essa habilidade de lidar com as intempéries, né, com as mudanças, né? Adapta muito bem. Aí eu apresentei esse projeto, né, essa pesquisa, em alguns congressos, né? A primeira vez que eu visitei São Paulo foi para apresentar essa pesquisa no Congresso de Psicologia Educacional. Nunca tinha vindo a São Paulo. Apresentei também em Maceió, e aí eu ganhei uma menção honrosa pela questão da gente ter um cuidado metodológico muito grande. No Congresso de Pesquisa da Universidade, eles me deram uma menção honrosa, e aí por isso eu ganhei o direito de representar a universidade no Congresso da Sociedade Brasileira para o Avanço da Ciência, SBPC, que foi em Natal. Então, a universidade me deu as passagens. Experiência muito boa, né? E CNPq, né? Você tem a bolsa, então... como estudante ali, né, aquela vida, digamos, mais restrita, né, morando em república, e você com uma bolsa de pesquisa, você se sente praticamente um profissional já. Então, assim, essa formação foi muito legal para mim. E aí, só que eu fui, no final da minha graduação, eu fui direcionando minha formação mais para psicologia clínica, né. Então, eu fiz esses 6 meses de estágio de observação dos atendimentos clínicos, das discussões clínicas. Eu já tinha feito as matérias relativas ao atendimento clínico. Depois eu fui para o atendimento. Eu fiquei 1 ano atendendo, fazendo as supervisões. Então, quando eu me formei, aí que eu fui para o Rio de Janeiro para fazer a especialização lá em psicologia clínica, no Instituto de Psicologia Fenomenológica Existencial do Rio de Janeiro. Seguindo essa abordagem por um tempo, né? Mas como eu comecei a trabalhar no SUS, a complexidade das coisas que vão chegando é muito maior, né? E a abordagem fenomenológica existencial ela é muito restrita aos métodos qualitativos, né? E quando eu fui atendendo na parte mais ambulatorial no SUS, comecei a atender alguns casos que essa abordagem ela me limitava, né? Porque é uma abordagem compreensiva, uma abordagem que ela ajuda muito a estabelecer um bom vínculo terapêutico, né? Ajuda muito a pessoa a refletir, ressignificar muitas vivências,
mas tem coisas que precisam ter uma abordagem mais objetiva, mais concreta, mais direcionada, né? Então, ali no ambulatório, eu pegava alguns casos, por exemplo, de lesão encefálica adquirida, pessoa que teve um acidente de moto, né, e teve um prejuízo cognitivo, idosos já com quadro demencial, né, TDAH, adultos, começava a chegar muito. E aí eu senti essa carência de ter mais recurso, que foi quando eu busquei a formação em neuropsicologia. E aí eu encontrei na neuropsicologia uma área que, sim, ela integra saberes de uma forma tão completa, né, que é difícil você ver dentro das abordagens psicológicas essa integração, né, porque você vai considerar os aspectos cognitivos. Então a neuropsicologia ela bebe muito da psicologia cognitiva, mas ela também leva em conta os aspectos fisiológicos. A gente estuda muito neurociência, né? Mas vamos tentar desintegrar um pouco para a gente poder entender. O que é a neuropsicologia? É uma abordagem, né, uma área do saber que integra muitos conhecimentos. O termo neuropsicologia é cunhado em 1913, né, um médico chamado William Osler, um médico canadense, que ele observava essa potencialidade de, se você estudar o comportamento humano, fazendo um paralelo com a atividade cerebral. Antes dele já haviam algumas pesquisas nesse sentido, de você pegar pessoas com alguma lesão encefálica e tentar entender as modificações comportamentais relacionando essas áreas lesionadas, né? Não necessariamente uma lesão adquirida. Também a questão desenvolvimental, né? Genética. Né? Mas na época era mais comum pegar os casos de lesão, porque é mais objetivo. Você tem ali o evento que causou a diferença no comportamento. Então era mais comum você ter esse tipo de estudo. A partir da década de 50, 60, é que você começa a ter mais estudos nesse sentido de questões do desenvolvimento, né? Na década de 50, 40, 50, você tem um grande nome na neuropsicologia, que é Alexander Luria, que é um russo, que ele começa a desenvolver muita pesquisa com pessoas com lesão. E aí ele começa a conseguir mapear essas relações. Por muito tempo, a neuropsicologia ela auxiliava muito no exame médico complementar, porque não tinha exame de imagem cerebral, né? Antes de 70, 80, os testes conseguiam mapear. Então, você tinha alguns testes que você conseguia entender qual era a área que possivelmente estava lesionada, né? Depois que começaram a chegar os exames de imagem, não fazia muito sentido mais, né? Então, a neuropsicologia começou a entender a perda ou o déficit funcional, né? Como é que essas áreas vão causando modificações na funcionalidade dessa pessoa, ou seja, na capacidade de se autogerir, de se cuidar, de direcionar o seu próprio comportamento, né? Então, é uma área que integra vários saberes para dar conta, porque o comportamento humano é muito complexo, né? Então, eu acho que hoje, dentro da psicologia, é o saber assim que é mais holístico no sentido acadêmico da palavra, né? Que a palavra holístico ficou muito vinculada a questões, né, metafísicas e tudo mais. Mas dentro da psicologia a gente usa o termo holístico como integrativo, né? E ela tem esse olhar integrativo porque ela vai pegar a psicologia social. Essa pesquisa que eu fiz com os índios, né, usando o método etnográfico, ela se situa dentro da psicologia social, né, que vai tentar entender o comportamento dentro desse contexto dos grupos. Então, a neuropsicologia ela considera isso também, né? Antigamente tinha um debate muito grande dentro da psicologia sobre o que é inato e o que é aprendido, né? E por muito tempo isso fez os saberes ficarem opostos. Não, você considera questões inatas, então eu não dialogo com você. E a neuropsicologia ela consegue reaproximar essas duas abordagens. Assim. Você tem ali padrões cerebrais que vão trazer comportamentos que são inatos, que já vêm com uma programação básica, mas, principalmente, para o cérebro se desenvolver, ele precisa de um estímulo social, né? Principalmente em termos de linguagem, né? A capacidade de lidar com símbolos, né? A linguagem aprendida no grupo, ela dá praticamente assim, toda a nossa evolução em termos de habilidades mentais superiores. Né? Se a gente não está inserido na cultura, esse cérebro que tem todo esse potencial, ele não desenvolve. Então, a neuropsicologia ela consegue trazer esse estudo hoje. Então, a gente tem uma eficácia muito grande, né? Tanto para avaliar os casos de transtornos do neurodesenvolvimento,
né, que são o quê? Predisposições genéticas, onde esse sistema nervoso que precisa maturar, principalmente nos primeiros anos de vida, ele encontra alguma dificuldade, né? Mas também para esses casos que você tem um cérebro bem desenvolvido, mas por algum fator exógeno ali mudou a atividade dele, certo. Uma lesão craniana, né? Um processo infeccioso, algum processo vascular, então vai modificando o funcionamento dele ali. E a neuropsicologia ela consegue auxiliar dentro da prática médica a gente poder mapear isso, né, junto com os exames de imagem. Hoje a gente está muito evoluído em termos de... E aí serve mais para uma questão de diagnóstico ou tomada de decisão de conduta? Ela é muito boa para o diagnóstico, ela vai definir um prognóstico muito bem delineado, né? Ela auxilia a gente a indicar os recursos terapêuticos, mas ela também é muito boa na reabilitação, que é você pegar uma função mental, né, que ou não se desenvolveu completamente ou que sofreu uma lesão, e você estimular ela para você diminuir o impacto. Né? É muito difícil você conseguir restituir completamente uma função quando ela está deficitária. Né? Mas é possível. O cérebro é que nem um músculo, né? Quanto mais a gente exercita ele, mais ele vai recuperando. Então a neuropsicologia ela tem essa grande sacada, né? essa abordagem complementar dela da reabilitação. Né? Alguns casos você pode pensar em estimulação cognitiva, né? Que é para quando você quer uma prevenção. Então hoje você tem você vê algumas clínicas, né? Alguns institutos que trabalham com estimulação cognitiva, porque isso ajuda, por exemplo, nos casos de envelhecimento saudável, como estimulação cognitiva, você previne a perda, né? Mas para você um trabalho de reabilitação, né, dentro de um contexto clínico, né, fazer a avaliação completa direciona muito a reabilitação, porque você vai conseguir entender quais funções mentais ali está havendo alguma dificuldade, para você direcionar quais os exercícios que você vai implementar com aquela pessoa para estimular e haver uma restituição. E nos casos onde não há restituição, a gente vai desenvolver estratégias de compensação. Entendido. Né? Trazendo isso para a prática, né? Assim, vamos falar, por exemplo, eu consigo, ter benefícios para Parkinson, por exemplo, síndromes demenciais, Alzheimer, Exato. demência senil, propriamente dita. O Parkinson não necessariamente ele vai ter um declínio, alguma alteração cognitiva, né? Okay, perfeito, mas pode ter. Então, os casos onde você tem ali alguma alteração cognitiva, a neuropsicologia vai auxiliar. Né? Lá no Centro Paulista de Neuropsicologia, né, eu estou lá como membro há quase um ano. E lá é um centro de pesquisa da universidade. Né? Então, lá a gente desenvolve em 2 núcleos. Você tem o NANI, que é o Núcleo de Atendimento Infantil, e você tem o SARI, que é o Serviço de Atendimento e Reabilitação do Idoso, que é onde eu estou. Então, eu estou trabalhando ali especificamente com demências. Né? Entendi. Então, a gente faz o processo de avaliação completa desse quadro. Primeiro, para a gente diferenciar se é uma demência já instalada ou se é um comprometimento cognitivo leve, um CCL. Hoje, agora, com o novo DSM, eles chamam de transtorno neurocognitivo leve ou transtorno cognitivo maior. O DSM é o Manual Estatístico dos Transtornos Mentais, né, da Associação de Psiquiatria Americana. É a principal publicação em termos de psicopatologia hoje. Né? Entendi. Então, ele define que a demência, quando ela já está instalada, você tem perda de funcionalidade. Então, sim, a pessoa é professora, ela já não consegue mais dar aula dela porque falta memória, falta linguagem, falta atenção. Ou ela é um taxista, ela já não consegue mais dirigir porque ela se perde no caminho. Então, assim, a capacidade dela de fazer as coisas já está comprometida. Isso é quando você tem uma demência. Mas antes da demência, você tem um comprometimento cognitivo leve, que é o quê? Alguma função mental ela já está alterada se você comparar ela com médias estatísticas. Então, você aplica um teste de memória na pessoa que está com um CCL, a memória dela, de acordo com as normas psicométricas, já está deficitária. Mas no dia a dia ela ainda não manifesta a dificuldade. Isso é desafiador para fazer diagnóstico disso aí, né? É porque a chegada desse paciente, muitas das vezes,
Quando ele chega, ele já está no quadro, já está na demência, né? Tem um quadro que eles chamam de comprometimento cognitivo subjetivo, que você aplica os testes e não tem alteração nenhuma, mas a pessoa ela está te falando assim, eu não estou funcionando, minha mente não funciona mais. Eu estou percebendo que não está legal. Né? Mas então, aí pode ser por estafa, por alguma outra coisa. Exato. Então, assim, além de você aplicar os testes de memória, você tem que ter uma série de questionários, de inventários, para você avaliar qualidade de vida, estresse, né, ansiedade, humor. Aspectos nutricionais, talvez. Exato. Então, você tem que encaminhar. Então, é um trabalho multidisciplinar. Sim. Né? Você tem que estar Aí eu vou te fazer isso. uma pergunta, não sei se existe uma diretriz para isso. Vai ser uma pergunta sobre diretrizes misturada com uma pergunta sobre opinião. Né? A gente percebe que é um teste absurdamente importante, então, você fazer um negócio desse para descobrir se a pessoa está com CCL. Existe alguma diretriz do tipo, a partir da idade tal, a partir do comportamento tal, todo mundo tem que fazer? O que você acha? Fala pra gente. Acho que, assim, hoje eu vejo algumas publicações falando de screening, testes de screening, que seriam triagens. Certo. Então, assim, para a pessoa que está entrando na velhice, seria bom que ela fizesse um check-up mental. Não é comum a gente ver isso no dia a dia. A gente está falando que ali na faixa dos 60, 55, na entrada entre 60 e 65, quando ela está na entrada ali na entrada para poder da velhice, né, é importante, né? Inclusive eu fiz com a minha mãe, fiz uma bateria de avaliação neuropsicológica. Minha mãe está com 73. Caramba. E foi muito legal porque ela teve um desempenho muito bom. Muito bom. E ela no final. O seu nome. Ela não chegou a tanto. Eu fiz justamente com a minha irmã, falei assim, nossa, ela está trocando muito nome. Né? E uma das aulas que a gente teve lá no CPN foi exatamente isso, né? Envelhecimento saudável e envelhecimento patológico. Né? É natural ter uma perda cognitiva a partir dos 30. Então, assim, eu já estou chegando nos 40, eu já sinto que tem minha habilidade mental já não é mais a mesma. Então, é natural ter perdas. Mas é importante você averiguar até que ponto essa perda está dentro do processo que eles chamam de senescência. Senescência é envelhecimento saudável. Senilidade é envelhecimento que está com perda. Então, foi legal avaliar, porque estava tudo muito preservado. E, no final, ela falou assim, nossa, olha como é que eu estou bem. Ela se sentiu, a autoestima dela ficou melhor, sabe? Então, isso impacta na autoestima. Até porque a pessoa ela deve se perguntar algumas coisas em silêncio, né? Deve rolar uma angústiazinha, pô, estou com 73, não lembrei que, sei lá, de passar a roupa. Será que, meu Deus do céu, né? Veio que o teste deu Então, a gente teve uma aula lá com um neurologista lá da Unifesp, o Paulo Bertolucci. E aí ele estava explicando, né, algumas diferenças do cérebro jovem do cérebro velho. Então, assim, quando você está conversando aqui comigo, você tem algumas regiões que estão mais ativadas para processar a linguagem. Né? Então, você tem a região mais lateral, que é a área de Wernicke, que ela é responsável pela compreensão da linguagem. E ela funciona em paralelo junto à área de Broca, que é mais frontal. Né? Ela é responsável pela articulação da linguagem, quando você vai falar, articular os sons e né, juntar a linguagem com a motricidade. Então, essas áreas estão trabalhando juntas. No envelhecimento, o cérebro de uma pessoa idosa, ela recruta mais áreas para fazer a mesma função. Entendi. Então, isso faz com que ela gaste mais energia para executar a mesma cognição, e isso faz com que a cognição dela seja mais lenta. Então, é natural ela ter essas dificuldades. E aí entra essa questão, assim, a linha tênue do que é natural e do que já é deficitário. Então, você procurar uma avaliação neuropsicológica para você fazer um preventivo é muito bom, é muito legal. Né? Lá a gente faz a triagem para o quê? Para a gente conseguir selecionar os casos com comprometimento cognitivo leve para a gente levar para a reabilitação. Porque o comprometimento cognitivo leve ele pode ser por várias questões. Pode ser relacionado à doença de Alzheimer, pode ser uma doença vascular, pode ser um problema metabólico. Né? Entendido. Então, tem alguns casos em que você fazer uma reabilitação no CCL, dependendo da etiologia, você vai recuperar essa pessoa. Entendi. Entende? Sim. Junto com o quê? Com mudança de qualidade de vida. Claro. Né? E pensando... Junto com o diagnóstico tem que vir atitude, senão nada acontece. Exatamente. Então, assim, na reabilitação, a gente vai trabalhar o treino cognitivo? Vai. Mas, principalmente, a gente vai ter uma visão holística de entender, no mundo da vida dessa pessoa, na rotina dela, quais as atividades de sentido para ela. Então, por exemplo, uma costureira. Né? Então, o mundo dela é lidar ali com
aspectos manuais, das roupas e tudo mais. Em qual sentido ali ela não está conseguindo executar, qual a dificuldade cognitiva e como é que a gente pode estimular essa função para ela generalizar para a vida diária dela e isso fazer diferença para ela. Né? Em alguns casos, que dependendo da etiologia, você vai restituir essa função, né? E nos casos em que a causa vai levar para uma demência, você está prolongando o tempo de autonomia dessa pessoa e você está preservando o cuidador. Né? Então, na reabilitação, a gente tem os grupos com os idosos e com os familiares. Entendi. Justamente porque o familiar é que é o principal responsável por articular esse cuidado e direcionar os comportamentos que são importantes, né? Essas mudanças de estilo de vida, de comportamento. A gente estava essa semana, a gente retomou os encontros essa semana e tinha uma colega falando que o caso que ela atendeu na avaliação era um comprometimento cognitivo leve, em que o marido ficou tão preocupado com a esposa que estava passando pelo quadro, que ele começou a privar ela de tudo, né? De fazer as funções do dia a dia. Ele colocava uma boia no pescoço, um capacete, um colete nela, para não cair. Então, assim, ela ficou completamente sem estímulo, que é justamente o contrário que você tem que fazer, né? Você tem que estimular essa pessoa, você tem que manter a autonomia dela, tanto para uma questão afetiva, de autoestima, mas para uma questão de atividade cerebral. Se você está privando esse cérebro de estímulo, ele vai ter mais declínio ainda. Como você falou, é como se fosse um músculo. Quanto mais você malha, mais resultado você vai coletar. Aí eu trago duas perguntas ainda nessa seara. Uma delas é relacionado aos testes que você falou, que são possíveis de serem feitos e tal. Você atende no modo online também. Além do presencial. O Dr. Stênio atende aqui na 20 com a gente, tá? Na 20 Medical Office. Esses testes são possíveis de serem aplicados por via online ou tem que ser presencial? Se alguém quiser fazer com você pelo modo online, consegue. E a outra que eu ia fazer é que isso pode trazer um impacto absolutamente significativo naquelas pessoas que têm familiares com doença de Alzheimer e que tem sempre a pergunta, será que eu vou ter ou se eu já estou indo? Como é que é o esquema? Por favor. Hoje a gente tem muitas opções de teste online. Né? Muitos dos testes tradicionais, você já tem a versão online deles. Mais importante que seja online e acompanhado por quem sabe, né? Não é TikTok, não. Não é um teste que você vai fazer. Porque assim, o que acontece na avaliação neuropsicológica? Ela é um processo em que você tem 3 etapas. Né? A primeira etapa é a anamnese. Então, assim, que é o principal ponto da avaliação? Os testes, eles vão direcionar o olhar que você já está desenvolvendo na anamnese. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que vem com uma queixa de dificuldade de interação social. Um adulto, né, com dificuldade de interagir, ele tem pouca habilidade social. Né? No senso comum, as pessoas já estão levantando a bola. Será que é autismo? Porque está tão em voga esse tema, né? E uma das grandes características do autismo é isso, né? Dificuldade de interação social, de habilidade social, de comunicação. Então, a pessoa vem com essa queixa. E tem vindo cada vez mais demanda espontânea. Não foi nem o médico que encaminhou a pessoa, viu, se identificou e procura. Ok, eu posso aplicar um teste, que inclusive a gente tem a versão online dele, que é o SRS-2. Né? Então, é um teste de responsividade social. Um questionário que a gente vai avaliar o quanto essa pessoa ela consegue agir nos contextos sociais em que é demandada, né? Tanto em termos de comunicação, né? De habilidade social. Esse teste ele é especificamente para a gente averiguar sintomas de autismo. Só que esse sintoma ele é compartilhado por outros problemas também. Ansiedade social, transtorno de personalidade, transtorno obsessivo-compulsivo. Isso é muito difícil fazer diagnóstico nesse troço aí, cara. Não é? TDAH. Então, assim, e aí você usa outros testes para poder chegar no você faz uma bateria. Então, assim, você começa com a anamnese, porque na anamnese eu vou situar a queixa na história de vida dessa pessoa. Então, estou lá com essa queixa, né? Ansiedade social, dificuldade de comunicação e interação social. Se eu aplicar só esse teste, muito provavelmente ela vai dar uma pontuação alta para autismo. Só que isso, por si só, não explica nada. Então, se você fazer um teste isolado na internet, você vai mais complicado que se compreender. Porque você precisa situar isso num contexto maior. Então, quando você faz a anamnese, e aí você vai investigar o quê? Essa queixa está presente desde a primeira infância? Porque para ser autismo ela tem que estar presente desde a primeira infância.
né? Porque o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a atividade cerebral, a citoarquitetura desse cérebro, ele tem dificuldade desde o nascimento, no desenvolvimento dos primeiros anos, né? De forma geral, um cérebro autista, né, assim, vou dar uma generalização, uma simplificação muito grande, ele tem regiões, o cérebro ele trabalha com regiões que se colaboram entre si, né? Se conversam, né? Então, certas regiões têm uma interação interna e essa interação interna conversa com os outros módulos. O cérebro autista ele tem uma dificuldade, ele tem muita atividade dentro de um módulo só e pouca conversa entre os módulos, né? Então, às vezes, ela é muito especialista num assunto só, ela tem uma habilidade muito elevada numa coisa só, mas ela não consegue, né, no dia a dia, ter atividades simples para as pessoas em geral. Então, se eu não faço essa anamnese e aplico só o teste, eu não vou entender. Então, é muito comum eu pegar um adulto, quando eu vou ver essa dificuldade de interação social, não está lá na primeira infância. Então, já descarto o autismo. Né? Eu vou situar onde que começou. Às vezes começa na adolescência, no início da adolescência. E aí a gente começa a fazer essa análise. Eu pego essa anamnese para juntar com o resultado dos testes para entender o caso como um todo, né? Então, assim, os testes online têm essa possibilidade, mas o principal, a gente vai começar com as entrevistas. É o raciocínio clínico, começa lá na anamnese. E, principalmente, nessa anamnese, é muito importante você ter um informante. Como né? foi o informante? Alguém que conviveu com essa pessoa lá na infância, né? Que viu o comportamento dela, que vai me complementar, não realmente lá na infância. Senão a pessoa fica querendo induzir, né? Fica. Não, era assim, né? Não, entendi. Era assim. E a pessoa fica enviesada. Então, assim, a testagem ela é parte do processo, mas não é só a aplicação dos testes. Então, a gente começa com a anamnese, entrevista a pessoa, entende a queixa, coloca essa queixa na linha do tempo da vida dessa pessoa, né? Pega essas informações de outros informantes, e aí, depois que eu faço esse processo, é aí que eu vou escolher quais testes que eu vou aplicar. Né? Às vezes a pessoa não vem com uma queixa de interação social, então eu não vou usar o SRS-2. Né? Mas tem alguns testes ali padrão, que a gente vai usar praticamente para todos os casos. Porque para fazer uma avaliação neuropsicológica, você tem que avaliar 5 grandes domínios mentais, né? Inteligência, memória, atenção, linguagem e funções executivas. São grandes domínios da atividade, da vida mental que a gente vai avaliar. Além disso, a gente avalia habilidade social, personalidade, né? Comportamento adaptativo. E complementando a anamnese e os testes, você tem a observação do comportamento. Né? Então, assim, exame do estado mental é uma técnica que eu vejo poucos psicólogos usarem. Exame do estado mental? Exame do estado mental, que é uma técnica comum para os psiquiatras, é uma técnica compartilhada entre os profissionais, mas que eu vejo poucos profissionais usarem. Geralmente, os psicólogos vão fazer uma análise do comportamento, uma observação do comportamento, mas a descrição ela é pouco técnica. E quando você pega essa técnica do exame de estado mental, ela tem uma linguagem específica. Então, ela vai avaliar ali de 17 a 18 critérios. Então, você vai analisar pensamento, afetividade, conação. Conação são nossos impulsos primários, fome, sede, sono, né? Libido. Então, você vai investigar tudo isso. Né? E ali você tem uma linguagem que você consegue definir de forma mais técnica as alterações que você está observando no comportamento. Então, eu uso anamnese, aplicação de testes, questionários, inventários e exame de estado mental. Isso tudo vai compor essa avaliação. E dá para fazer de forma online. Às vezes dá para fazer de forma online, completamente online, ou dá para fazer de forma híbrida. Né? A gente consegue aplicar a maior parte das técnicas de forma online e tem alguns testes que a gente ainda não tem, né, na versão digital, que aí a gente faz os encontros presenciais. Né? Então, assim, dá para fazer de forma online. Eu esqueci qual foi a outra questão. Foi mais uma observação do que uma pergunta, mas pode ponderar sobre ela também, que é a questão da dúvida que muitas pessoas têm sobre o histórico familiar, né? Sim. Meu pai tem Alzheimer, meu pai teve, aí será que eu estou... Predispõe bastante, né? Então, você ter histórico na família, que é uma das questões que a gente investiga. E aí é mais uma indicação para que, ainda que você não tenha sintomas tão claros assim, já da demência instalada, que por volta de uma faixa etária ali, você possa fazer. A gente está com uma questão na área dos especialistas muito... um debate muito grande, porque há 2 anos saiu uma indicação de que a gente tem biomarcador específico para a demência. Então, por exame de sangue,
você consegue ver a presença das proteínas que estão afetadas, né? Porque a demência é uma proteinopatia. As causas etiológicas já estão ficando mais claras, né? Então, a gente tem ali evidência de que ela começa no trato olfatório e digestivo. Uma alteração das proteínas que vão para o sistema nervoso e vão afetar duas proteínas principais, que é a tau, né? Que é, entre outras funções, ela é o esqueleto da célula, né? E a beta... esqueci o nome da outra proteína, mas que ela é responsável pelos portões dos neurotransmissores. Certo. E essas proteínas elas vão criando novelos, elas vão se enovelando e vão matando a célula. Então, na demência, você vai tendo perda de tecido cerebral, porque essas proteínas vão matando as células, elas vão se engalfinhando ali. Né? Então, você tem medicação que ajuda a conter. A memantina, ela dá uma limpada nesse excesso de novelos proteicos. Mas ela não resolve o problema continuar. Ela dá uma limpada, melhora um pouco. Né? Usar medicações à base de acetilcolina melhora a cognição, que é um neurotransmissor importante. E aí, você tem hoje a possibilidade de você ter um diagnóstico de demência sem problema nenhum. Com 40 anos de idade, você faz lá e está o biomarcador, já é diagnosticado como demência. Caramba. Então, os especialistas estão debatendo muito isso. Né? Mas o mais importante, eu acho que antes de você fazer um exame neuropsicológico ou qualquer outra forma de investigação, é você focar na qualidade de vida. Né? Certo. Então, assim, não tem como fugir daquilo. Né? Alimentação, atividade física, básico para você poder criar uma prevenção. Mas, principalmente no caso das questões cognitivas, é você criar reserva cognitiva. Né? Essa reserva cognitiva ela é uma estimativa da quantidade de conexões cerebrais que o seu organismo possui de acordo com o estímulo, principalmente intelectual, que você teve durante a vida. Então, se você tem um empobrecimento de estímulo mental durante a sua vida, você tem pouca reserva cognitiva. Você tem poucas conexões, você tem poucas sinapses. E isso deixa o seu cérebro mais vulnerável. Porque à medida que você perde uma célula, o cérebro tenta compensar aquilo com conexão. Né? Antigamente, achava que o cérebro não fazia novas células. Né? Hoje, você sabe que ele tem a capacidade de repor, mas é muito lento. Pouco. É lento, é muito pouco. Não tem como a gente estimular isso para a gente... a gente espera que no futuro a gente tenha uma... Essa reserva cognitiva, a gente fala de estudo, aprendizado, leitura? Exatamente. Então, você tem uma atividade intelectual estimulante durante toda a vida, junto com uma qualidade de vida, né? Prática de atividade física, né? Uma alimentação adequada, isso vai ser o melhor preventivo. Né? Mas começou a identificar que você está tendo alguma dificuldade no processamento de qualquer função mental, seja memória, seja atenção, é importante, né? Buscar um profissional, às vezes para fazer uma triagem. Né? A gente tem alguns testes de triagem. Então, por exemplo, a gente tem um mini exame de estado mental. O pessoal muitas das vezes confunde com o exame de estado mental. O mini exame de estado mental ele vai buscar principalmente questões de perda mnemônica, de memória. Né? Então, fazer esse rastreio com esses testes, às vezes você não precisa fazer uma avaliação neuropsicológica completa, mas já dá um indicativo. Né? Faz ali uma aplicação simples, deu alguma indicação, então vamos fazer uma bateria completa, né? Para poder pesquisar. Né? Mas o mais importante é a qualidade de vida. Né? Até mesmo porque, se for diagnosticado, o que vai ser indicado? Vai ter que mudar. Você vai ter que buscar uma qualidade, mudar seu estilo de vida. Né? Junto com estimulação cognitiva. Parece ter uma correlação absurda. Absurda. Né? Tem um pesquisador, neurocientista brasileiro, que é o Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles, ele, na Copa do Brasil, ele apresentou um dos desenvolvimentos dele, que é interação cérebro-máquina. Ele criou um dispositivo para pessoas tetraplégicas que ele consegue implantar, né, os receptores nas áreas específicas da motricidade. Então, ele tem um exoesqueleto que a pessoa consegue movimentar esse exoesqueleto com a atividade cerebral. Né? Inclusive, foi uma das grandes injustiças da Copa do Brasil, porque não apareceu na transmissão praticamente. Eles tinham prometido para ele 1 minuto, ele ficou 4 segundos. Né? Então, assim, é um pesquisador assim, expoente da área, né? Brasileiro, e ele fala essa questão assim, a vida, o principal da vida é a motricidade, são os músculos, né? A cognição é para auxiliar o quê? O músculo. Então, assim, estimular a sua musculatura formar ideias essencial. em ações, exatamente.
E uma coisa muito interessante, tem um neurocientista indiano, ele chama Ramachandran. E ele fala que a nossa linguagem, capacidade de transformar estímulos em símbolos, ela parte da nossa musculatura. Então, assim, a própria linguagem, ele chama essa teoria de sincinesia. A nossa linguagem, a capacidade de usar os sons para fazer uma representação mental, ela vem da nossa musculatura. Como é que ele explica isso? Ele tem um teste simples, que é assim, ele coloca 2 palavras, boba e kiki. E aí ele coloca 2 desenhos. Um desenho é uma parábolazinha, assim, um abaulado, e o outro desenho é um triângulozinho espetadinho. Assim. E aí ele fala assim, qual que você dá o nome de boba e qual que você dá o nome de kiki? Todo mundo dá o boba pro circular. Entende? A forma como a sua boca movimenta durante o som, traz uma representação do mundo. Então ele fala assim, a nossa representação do mundo ela é muscular, né? E a cognição ela serve o quê? Para te dar uma resposta também muscular. Então no final das contas, a vida é músculo, entende? Uhum. Então se você estimula os músculos, você está estimulando a cognição. E a cognição é fundamental para você agir sobre o mundo, né? Ter a sua musculatura. Então desenvolver essa habilidade muscular, seja de forma fina na manualidade ou de forma mais geral, né? Principalmente a questão das pernas. Eu vejo muito falando hoje em dia, você tem musculatura das pernas, principalmente panturrilha, né? Uhum. É importante por quê? Porque a panturrilha é o que bombeia o sangue para cima. Uhum. Né? Muitas das vezes a atividade cerebral está comprometida porque não está subindo a quantidade necessária de nutriente, de oxigênio. Então, você fortalecer os músculos, né, inferiores vai ajudar essa atividade cerebral. Né? Então, a gente vê muito no senso comum as pessoas fazerem o tal do psicologismo, reduzir tudo à mente. Né? Está tudo na sua mente. Não está tudo na sua mente. A sua mente ela é parte do seu corpo. Né? Então, você tem que trabalhar esse corpo para essa mente estar funcionando junto. Então, no quadro da demência, é importante que essa pessoa comece, se ela não pratica, que ela comece a praticar. Uhum. Né? E se ela já pratica, provavelmente essa demência ela vai evoluir de uma forma diferente. Mais branda, ela vai ter mais tempo de autonomia. Né? E, por exemplo, é interessante essa questão da musculatura. Né? A gente tem 2 formas de memória. A gente tem a memória declarativa e a memória não declarativa. Uhum. Memória declarativa é o que usa a linguagem. Né? Então, episódios de vida. Né? Então, daqui a pouco eu vou para casa e vou me lembrar do que a gente estava conversando aqui, porque está associado a esses sons e o significado que esses sons tiveram na nossa conversa. Né? Então, é a memória declarativa, ou o conteúdo que a gente lê no livro. Né? Só que a memória não declarativa é a memória operacional, né? Que é a memória do automático. E elas têm circuitos diferentes no nosso cérebro. Um caso que foi muito importante para o desenvolvimento da neuropsicologia foi de um paciente que foi retirado os hipocampos dele. Um caso, acho que da década de 60, 70, que ele tinha um quadro epilético muito intenso, ele tinha muitas crises durante o dia. E naquela época, um dos poucos recursos que se tinha era fazer retirada de algumas regiões do cérebro. Né? Então, tinha alguns casos que eles cortavam o corpo caloso, então separavam os hemisférios. Uhum. E tinha outra técnica que era retirar algumas áreas do hipocampo. E a gente não tinha muita noção do que era o hipocampo, que são regiões laterais, né? Tem tanto no hemisfério esquerdo quanto no direito. Tirava e aquilo amenizava. Como a epilepsia dele era muito generalizada e ele estava em risco, o médico optou por tirar totalmente o hipocampo. Foi para a mesa, voltou, conversando, tudo bem. Só que perceberam que ele não tinha mais capacidade de reter novas informações. A partir do momento em que ele fez a cirurgia, ele viveu 40, 50 anos sempre se lembrando dos dias anteriores da cirurgia. Nunca mais ele conseguiu reter informação dali para frente. E aí eles estudaram muito tempo ele. Só que aí perceberam uma coisa. Ele não conseguia se lembrar do que conversou com você, ele não conseguia se lembrar do que leu no livro. Mas se ele aprendesse a costurar qualquer habilidade manual, ele retinha aquela informação. Então a gente foi compreendendo que as informações, por mais semelhantes, elas seguem circuitos diferentes no nosso cérebro. Então a neuropsicologia ela acaba sendo desenvolvida muito por essa análise das lesões. E isso faz diferença, né? Quando você vai trabalhar com uma pessoa que está com quadro demencial, por mais que você estimule a memória declarativa dela, ela vai ter uma dificuldade em reter, mas se você estimular a memória operacional dela, ela vai reter mais informação. E é estímulo. Quanto mais estímulo você dá para essa pessoa, mais você está contendo o avanço. Então, trabalhar questões motoras num quadro de demência é importante.
E uma das formas bacanas de fazer isso é música, né? Às vezes ela não vai reter a poética, né? a letra da música, mas a música trabalha com ritmo. Ritmo é o quê? É corpo, né? Então, se você dá um instrumento para ela tocar, né? Fora a questão afetiva, né? Porque a música ela é capaz de ativar afetos. Então, trabalhar o afeto na reabilitação é importantíssimo. Não é só trabalhar a cognição isoladamente, né? Então, assim, a musculatura é importantíssima nessa questão do desenvolvimento da reabilitação. Né? E não só para demência, TDAH também, né? Uma das questões que a gente vê no TDAH é uma dificuldade motora. Geralmente, o paciente com TDAH vai relatar como estabanado, né? Eu tenho pouca habilidade com as coisas. Então, para quem tem TDAH, né, também fazer um trabalho de estimulação motora. E fazer os testes também para definição disso. Do TDAH também. Que dá para ser online também? Dá. Principalmente para não adulto. De TikTok, pelo amor de Deus, mas dá para fazer uma... Dá para fazer uma boa avaliação assim, de forma online. Como eu atendo só adulto, né, é mais simples. Né? A criança, acho que a avaliação presencial ela ainda tem certas questões para você, principalmente, observar o comportamento da criança, até mesmo fora do atendimento, né? Sala de espera, para você ver como é que essa criança se comporta em outros contextos, com outros adultos, né? Isso dá uma enriquecida. Mas para adulto a gente consegue fazer uma boa avaliação. E a demanda que mais chega de avaliação de adulto, em geral, é TDAH, né? Porque é um assunto que está muito em voga, né? As pessoas têm se preocupado muito com isso. Muito em questão da produtividade, porque a gente vive um tempo de cada vez mais a gente tem que produzir. E qualquer coisa que fuja dessa produtividade, a gente levanta a bola, né? Tem alguma coisa errada comigo, não estou normal. E aí muita gente vem com essa queixa do TDAH. Né? Então, a avaliação neuropsicológica para o TDAH ajuda muito. Um dos principais teóricos de TDAH hoje, que é o Barclay, que ele é médico e psicólogo, né? Ele coloca uma estimativa de que 85% dos casos que vão chegar para avaliação de TDAH não são TDAH. Né? E cada vez mais tem chegado para ele. Ele fala assim, as pessoas cada vez mais saem frustradas da minha clínica porque eu não dou mais o diagnóstico. Né? Elas vêm cada vez mais pessoas e menos diagnóstico. Porque é uma questão muito específica. A gente está falando de um transtorno. Né? As pessoas acham que é desatenção. Ser o TDAH. Né? Romantizam tanto o TDAH quanto o autismo. Né? Então, entender que a palavra, o conceito de transtorno, é um problema que está gerando sofrimento e disfuncionalidade. Né? O que é uma disfuncionalidade? Vai impacto significativo na habilidade dessa pessoa no dia a dia, em vários contextos. Não é um só. Eu não estou indo bem na faculdade. Mas se você vai investigar a vida da pessoa, ela tem o lazer dela, as coisas que ela gosta de fazer, não tem dificuldade, a vida em família, ali na atividade acadêmica. Então, isso já levanta uma bola. Provavelmente não é TDAH. Né? Porque é múltiplos contextos. Um dos critérios é dificuldade relacionada a múltiplos contextos. Né? E que gera disfuncionalidade e sofrimento. Hoje, o sofrimento da gente vem porque a vida está cada vez mais exigente. Está difícil acompanhar. E quantos casos de burnout que a gente não vê por aí? As pessoas estão sobrecarregando cada vez mais. Então, é importante ter esse cuidado. Né? Em relação também ao autismo, né? Tem essa romantização. Né? Porque o autismo é muito associado à alta habilidade. Também é um assunto que está muito em voga, altas habilidades. Né? E as pessoas acham que todo autista vai ser um gênio. Então, eu prefiro ser um autista, porque eu vou... O autista é sempre inteligentão. Né? E se você pega pela estatística, não. 70% dos casos de autismo vão estar associados a déficit intelectual. O déficit intelectual é uma incapacidade significativa de raciocínio, né? E não só de raciocínio, porque a inteligência não é só o raciocínio. É a capacidade de usar o raciocínio para a execução de soluções de problemas práticos. Né? Então, um dos testes importantes que a gente usa... Atrapalha mesmo a vida, as pessoas esquecem isso, né? Que atrapalha. Atrapalha mesmo. É um dos testes principais que a gente tem de inteligência, ele vai avaliar a inteligência verbal e inteligência de execução. A inteligência verbal é essa capacidade de raciocínio, de juntar os conceitos em juízos, você junta os juízos no raciocínio, você chega numa conclusão racional, verbal. Mas não necessariamente você está usando isso para resolver um problema prático. Aí você tem que avaliar o nível de execução dessa pessoa, a habilidade de resolver problemas práticos. Né? Então, é a escala Wechsler, que chama. É um dos principais testes que a gente tem. Né? E avaliar isso é importante. Né? Mas não quer dizer que a pessoa, tendo um autismo, ela vai ter uma alta habilidade.
Pelo contrário, muitas das vezes ela vai ter um déficit cognitivo, né? E as altas habilidades hoje não é só uma habilidade intelectual acima do comum, né? Dentro dos testes você tem ali as pontuações. Então, a escala Wechsler coloca que ali o nosso QI normal vai de 90 a 110 dentro da pontuação da escala. Abaixo de 70 você tem uma deficiência intelectual leve. E aí, cada vez mais para baixo, você vai graduando a gravidade dessa dificuldade intelectual. Acima de 130, aí você tem uma habilidade muito superior, que seria onde que a superdotação ou a alta habilidade está inserida. Só que não é só isso. Você tem que ter, junto com essa habilidade intelectual desenvolvida, você tem que ter criatividade. Você tem que ser uma pessoa muito criativa em um alto engajamento. Então, ela não é uma pessoa que é simplesmente inteligente. Ela tem que ter um desempenho no dia a dia fora do comum também. Né? E as pessoas querem poder avaliar isso porque acham que isso vai dar algum destaque para ela em termos todo de... Todo mundo quer ser o inteligentão, o altão. Né? Mas você tem que ser uma pessoa muito diferenciada mesmo. E, geralmente, a pessoa que tem uma alta habilidade, ela sofre. Porque, muitas das vezes, ela tem dificuldade de se encaixar em certos contextos. Justamente porque ela se destaca dos demais. Né? E essa dificuldade de se encaixar nesses contextos, né, é importante ser avaliado também, né, durante o trabalho. Então, assim, quando a gente faz toda a avaliação e a gente tem a entrevista final, né, a gente vai não só entregar esse resultado, mas esclarecer isso para a pessoa. Então, é muito gostoso quando você faz uma avaliação bem feita e, ao final, a pessoa sente um alívio. Poxa, finalmente. Faz sentido. E aí ela começa a ter direcionamento para si. Eu preciso fazer esse negócio aí. Vamos marcar uma consultinha aí, que não, tá difícil. Hein? Que direciona bem. Eu tenho tido um feedback muito legal. Nesses dias eu atendi uma moça que ela tem altas habilidades. Né? E ela veio com essa demanda, porque a psicóloga tinha indicado. Então eu entrevistei a paciente, entrevistei o marido dela, entrevistei a psicóloga, né? Fiz toda a bateria de teste. E se você olha a história de vida dela, vai condizendo com um quadro de autismo com alta habilidade. Né? E quando chegou no final, eu pude entregar o resultado para ela, o laudo, né? Ela ficou muito alegre de conseguir entender melhor as suas dificuldades, porque a gente associa as nossas dificuldades comportamentais muito à intencionalidade. Porque é motivação, né? Você não está tendo motivação, ou você não está se esforçando o suficiente, ou você é mal intencionado, ou você é uma pessoa que não tem um caráter. E muitas das vezes você está lidando com processos involuntários, né? Inconscientes. Né? A palavra inconsciente ficou muito associada à psicanálise, mas a gente tem estudos na área da psicologia cognitiva do inconsciente cognitivo, que são processos subcorticais automatizados, que a gente não controla, que estão o tempo todo acontecendo. Né? E muitas das vezes é o que está... A origem dos problemas, dificuldades de adaptação, não está nessa atividade intencional, está nesses processos subcorticais. Então, quando a pessoa entende isso, ela fala assim, nossa, que bom, porque ela fica se culpando, né, daquela dificuldade. Sim. Então, tira um peso, né, e direciona. O cuidado é que essa pessoa, é uma coisa que eu oriento muito na devolutiva, é que você não use isso como um rótulo ou como uma desculpa. Pelo contrário, é ter de se responsabilizar por esse diagnóstico. Entendi. Você tem que se responsabilizar. Né? Se você não se responsabiliza no intuito de entender que você tem um déficit em alguma área e que você precisa de compensar isso de alguma forma, a pessoa sempre recai na questão porque eu sou neurodivergente. Aí usa como escudo, né? Não, eu sou neurodivergente. Entendi. Então, assim, na devolutiva é importante trabalhar esses aspectos, né? Da forma como lidar com essa indicação de diagnóstico. E outra coisa importante da devolutiva é que a gente levanta hipóteses diagnósticas, mas se fechar mesmo o diagnóstico, ela precisa buscar ou um psiquiatra, ou um neurologista, para ele validar o diagnóstico. Entendi. Né? A gente precisa de trabalhar de forma multiprofissional. Né? E muitas das vezes, além de encaminhar para o médico, você vai ter que encaminhar para a TO, você vai ter que encaminhar para a fono. Né? Terapia ocupacional, com neurologia, sim. Né? Porque ela precisa de outros recursos para lidar com as suas dificuldades. É complexidade. Trabalhar na complexidade demanda muito esforço, muito recurso profissional, né? E muitos instrumentos. Né? Então, na avaliação neuropsicológica, depois que a gente faz a entrevista inicial, a gente separa uma bateria de testes. Em geral, eu uso assim, de 10 a 15 instrumentos.
A gente tem os testes tanto padronizados, quanto a gente tem as fontes secundárias. A gente pega testes que não são específicos, porque a gente tem alguns testes que são usos exclusivos do psicólogo. Só o psicólogo pode aplicar aquele teste. Mas você tem alguns outros instrumentos que o geriatra, o psiquiatra acaba usando também, né? No exame de estado mental, na área da envelhecimento tem o MOCA, você tem alguns instrumentos que você compartilha para utilizar. Então é importante você juntar tudo isso, né? Tem um teste que é o ASRS 18, que é para rastrear sintomas de TDAH. Aí, se a pessoa simplesmente... E você acha tudo na internet hoje, né? Fora os testes que são de uso exclusivo, se fizer só esse, você chega ali... 95% das pessoas vai ter uma pontuação alta ali para TDAH, porque os critérios, assim, perde muita coisa, é uma pessoa... tem dificuldade com planejamento, se atrasa muito. Poxa, é a vida cotidiana, né? Hoje em dia, então é isso, esse reducionismo. Entendi. E a neuropsicologia ela traz um aspecto muito amplo. Né? E a neuropsicologia ela pode ser uma área de atuação de outros profissionais. Então, dentro da própria discussão acadêmica, muitos questionam essa questão do uso exclusivo de testes por psicólogos. Porque você tem fisioterapeutas que trabalham na abordagem neuropsicológica, né? Você tem fono que trabalha na abordagem neuropsicológica. Eu não tenho contra nada desses profissionais, mas eu acho que é preferível manter, sabe? Porque senão, cara, mas vem muito da formação. Fica uma coisa meio lá no CPN, a gente trabalha com os psicólogos e fono no desenvolvimento lá das pesquisas. Porque a linguagem, o nosso cérebro ele se estrutura em linguagem. Né? E o profissional mais habilitado para avaliar a linguagem é o fono. Entendi. Às vezes, então, sim, tem muitos testes que às vezes é restrito para elas e que abririam um leque de ela se aprofundar na avaliação. É uma área multidisciplinar, mas aí tem que ter muito cuidado com a formação. Exatamente. Né? Às vezes a gente restringe a formação a uma prática que simplifica ou limita. Esse é o grande perigo. Né? Cara, uma pena mesmo. Nós estamos chegando no final aqui do nosso episódio. Vou propor um episódio da gente fazer o churrascão com o Dr. Stênio aqui, o pessoal fica Gostei dessa servindo ideia, uma né? carninha aqui, nós vamos conversando umas 3 horas, porque é muito interessante. A minha última pergunta, você parece um cara meio inteligentão, você não tem essa alta habilidade, não? Você Não já tenho, fez o teste? não tenho. É mesmo? Minha habilidade intelectual é média. Ficou frustrado? Acho que não, cara, porque você... Graças a Deus. É muita responsabilidade, né? Eu sou curioso. Eu gosto muito de estar me atualizando, gosto de estar buscando mais conhecimento. Essa especialização que eu fiz em educação permanente em saúde, ela é interessante por conta disso. O argumento central educação permanente ela é diferente de educação continuada. Educação continuada ela é conteudista. Eu vou simplesmente estudar aquele conteúdo. Educação permanente é quando você pega um conteúdo e você está refletindo na prática. Você está usando a sua prática para pegar a teoria e olhar a praxis. E eu gosto muito disso, isso me motiva. Então, uma vez por semana eu vou para São Paulo, estou lá na Unifesp. Né? Ainda não estou dentro de nenhuma linha de pesquisa específica, mas é muito interessante você ver os colegas desenvolvendo as pesquisas. Então, eles estão com uma pesquisa agora sobre adequação, harmonização de testes neuropsicológicos Europa-Brasil, para criar uma linguagem comum, padronizar, e isso ajuda bastante, porque no Brasil a gente tem muita carência de instrumento bom. Então, sim, é o que me direciona, me ajuda bastante, acho importante. Entendido. Antes da gente caminhar para o nosso final, de fato, quero lembrar a você que esse é o Papo 20, um podcast que é gravado no espaço da 20 Medical Offices, que é um cowork voltado para profissionais da área da saúde na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Então, você, profissional da área da saúde, seja médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, que está procurando um local para atender que cumpra aí os quesitos no teste de qualidade para agregar na sua carreira, cogite a 20 Medical Offices como sua parceira. Você pode saber mais pelo Instagram, no @20 Medical Offices. Lembro sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Você pode entrar em contato com a gente lá e marcar para vir aqui visitar o nosso espaço. Lembra você também que meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo aqui na 20 também, atendo reumatologia. E se você quiser me seguir no Instagram, ficarei extremamente lisonjeado com isso. Meu Instagram é @reumato.marcos.moreira. Você pode acessar o Instagram do Papo 20, o nosso podcast
que é o @papo20, mais uma vez VINCI, de Leonardo da Vinci, né? E você pode também acessar o Instagram do nosso convidado, que é o Stênio Castro. O Instagram dele é @StênioNeuropsi. Stênio Neuropsi, S mudo, né? Então @Stênio Neuropsi. É isso, muito interessante. Esse episódio está fantástico. Lembro mais uma vez que o Dr. Stênio já é o nosso recordista de visualizações. Será que vamos no bater canal esse do recorde Papo agora? 20, e conto com a ajuda de vocês para assistir esse o episódio anterior. Vamos ter que multiplicar a quantidade de visualizações porque é excepcional. Muito conhecimento embasado. Parabéns por esse conhecimento. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade de você vir aqui engrandecer, e pode ter certeza que nós vamos ter mais episódios para a gente poder participar em sintonia. Talvez façamos num futuro breve, se Deus quiser, aí com mais convidados para a gente fazer mais um bate-papo mesmo. Pode ter certeza que a gente cogita você. Mas, para terminar, como já é corriqueiro, a gente sempre pede para que os convidados se definam em não mais do que 2 minutos. O senhor já veio aqui, já fez esse exercício, mas nós vamos pedir mais uma vez. Não pode repetir a mesma coisa que foi dito no último. Tá? Criatividade, vamos pensar aqui. Sou um mineiro curioso, explorando novas áreas do saber, fazendo novos contatos e buscando um crescimento pessoal e profissional. Maravilha. Depois o cara fala que tem inteligência média. É diferenciado. Doutor Stênio, muito obrigado pela sua presença. Muito viu? obrigado. A gente sempre termina com uma frasezinha de efeito, como o senhor já sabe. A de hoje é um ditado em inglês. Eu vou testar o meu inglês aqui rapidinho. Que é: It's nice to be important, but it's important to be nice. Ou seja, é bom ser importante, mas o mais importante é ser bom. É isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Gostaram do meu inglês? Maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença, doutor Stênio. Vamos chamar mais vezes. Esse foi o Papo 20 de hoje com o doutor Stênio, psicólogo. Voltamos sempre às quintas-feiras com mais episódios. Até a próxima. Valeu.